Aqui, aqui temos umas moléculas presentes em uma corda, onde passa um pulso, e essas moléculas acabam se agitando. Desse modo, acontece que essas molas interatômicas acabam se deformando, tendo comprimento L, sendo que inicialmente tinha comprimento dx. Beleza. Aí aqui, decompondo essa força, olhando apenas a componente vertical, a gente vai ter essa equação. Agora, supondo que θ é aproximadamente igual a zero, aqui, né? O que vai acontecer é que seno de θ vai aproximar de zero, que vai se aproximar de tangente. A gente pode escrever essa equação aqui, um desenvolvimento algébrico, a gente chega nessa equação. Aí, perceba que eu chamei essa posição aqui de U0, essa posição final de U. A gente pode escrever o A como delta U. Isso seria a variação da variação. Então, a gente pode escrever isso dessa seguinte forma. Multiplicando e dividindo por delta x, em regime contínuo, ou seja, quando a gente se afastar dessa visão microscópica, o que vai acontecer é que esse comprimento delta x, que é a distância interatômica das moléculas em equilíbrio, o que vai acontecer é que ela vai ser desprezível, vai tender a zero, né? A gente pode escrever isso como derivados parciais, porque esse u é uma função que depende da posição x e do tempo. Beleza. Aí, usando a segunda lei de Newton, a gente pode chegar nessa equação aqui, escrevendo em termos de derivados parciais. Aí, substituindo nessa equação acima, a gente chega nisso aqui. Dividindo m por ambos os lados, o que a gente vai chegar? Que isso aqui é o inverso da densidade linear da corda. A gente chega nessa equação, tal que a velocidade ao quadrado desse pulso que se propaga nessa corda é igual a tensão sobre a densidade linear. Beleza, agora... E essa aqui, verdade, né? Coisa mais importante. Essa aqui é o que chamamos de equação da onda. Certo. Aí, um pouco tópico, a gente vai falar de energia cinética e de energia potencial eventualmente. Por quê? Porque uma onda transporta energia se transporta massa. Então é interessante a gente saber da energia. Beleza. Reescrevendo a equação da energia cinética em termos de densidade linear, a gente chega nisso aqui. Aí dividimos os lados por ΔX. E considerando o regime contínuo e reescrevendo a velocidade como a definição dela, a gente chega nisso aqui. Onde esse termo é o que chamamos de densidade de energia cinética. Agora, olhando microscopicamente novamente, a gente vai ter o quê? Que quando passa um pulso, a molécula vão se agitar e essa mola interatômica vai se deformar tendo comprimento L, sendo que inicialmente comprimento ΔX. E ela vai estudar por uma distância ΔU. Certo. A gente sabe que o trabalho é igual a menos ΔU, né? Mas a T, ela vai ser uma força que é contrária ao deslocamento. Então, W, o trabalho, né? Ele é negativo, então a gente pode escrever sim. Menos com menos mais, né? Certo. Aí a gente escreve isso aqui. Por quê? Porque a gente está na definição de trabalho, considerando a tensão como constante, porque a gente está considerando uma deformação infinitesimal, ou seja, muito pequena, e a deformação é L menos ΔX, porque inicialmente é ΔX, deforma para L. Beleza. Aí a gente fala que a tensão é constante. Agora vamos usar o teu... Agora, olha isso aqui, vamos usar o teorema de Pitágoras, a gente chega nisso aqui e reescreve dessa forma. Só que lembra que a gente está considerando uma deformação muito próxima de zero? Então, usando a série de Taylor, a gente chega nisso aqui. Deixa eu ver. Aí, substituindo, né, definição de trabalho, a gente chega nisso aqui, fatorando ΔX, cancelando 1. Pronto, em regime contínuo, a gente chega nessa equação, onde isso aqui, esse termo aqui, é a densidade de energia potencial da corda. Agora vamos pegar um caso particular de uma onda harmônica, que é uma onda harmônica, é uma solução muito importante da equação diferencial, dessa equação diferencial parcial, que é a equação da onda. Beleza.
A gente escreve assim. Vocês trabalham onde? Aí, pegando as funções, substituindo na equação, chegamos da densidade de energia cinética. A gente chega nisso aqui, derivando, chablau. Agora, vamos pegar, é interessante pegar a média dessa densidade. Aí, a gente sabe que a média da função seno ao quadrado é meio. A gente pode ver isso integrando essa função seno ao quadrado. Seno ao quadrado de θ é qualquer valor, né? Se a gente integrar isso em relação a θ, com os limites de integração de 0 a 2π, que é uma volta, de uma circunferência trigonométrica, aí vai chegando nisso aqui, que é exatamente a média da função seno ao quadrado. Aí chega nisso aqui. Aí vamos pegar também, calcular a densidade da energia potencial em uma onda harmônica. Derivando, a gente chega nisso aqui. Perfeito. Aí, vamos calcular a média da densidade de energia potencial, como a média da função seno ao quadrado é meio, a gente chega exatamente nisso aqui. E como a gente chegou nesse V ao quadrado? Lembrando dessa equação, ômega igual a kappa V, onde kappa é o número de onda e ômega é a frequência angular, e V é a velocidade. Então, substituindo o kappa, a gente chega nisso ali. Certo. Agora, lembra que a velocidade ao quadrado é uma tensão sobre densidade linear? Substituindo, a gente chega nisso aqui. Se a gente comparar a densidade de energia potencial média para uma onda harmônica com a densidade de energia cinética, a gente chega ao quê? Que ambas as equações são exatamente iguais. Ou seja, a energia cinética, o impulso que se propaga em uma corda, se ela for uma onda harmônica, a gente tem a conclusão que energia potencial e energia cinética são exatamente iguais.